Gravação iniciada, presidente. Muito bem, boa tarde. Iniciamos as sessões dessa quarta-feira, o período vespertino, começando o nosso trabalho. Presidente, o Evandro não está presente. Falta o Evandro ainda. Então, eu vou começando aqui, mas, por favor, entre em contato com o Evandro, para que ele possa entrar na sala, Marco. Nós vamos iniciar o nosso procedimento com os nossos julgamentos com o item 70 da pauta, a relatoria do conselheiro Luciano Bernardi e a recorrente é Itaú. Vai haver sustentação oral. Eu peço, então, ao apoio em Brasília que convoque o patrão, doutor Rafael Augusto Gomes, enquanto o Evandro adentra a nossa sala também. Ok, presidente, irei convocá-lo. Item 70 da pauta, doutor Rafael Augusto, seu processo será julgado agora. Verificar mensagem no chat. Patrono convocado, presidente. Ok, obrigado. Eu mandei uma mensagem no WhatsApp, eu vou ligar para ele aqui. Perfeito. Doutor Rafael, boa tarde. Boa tarde, senhores conselheiros. O senhor está nos ouvindo, está nos vendo e ouvindo? Estou vendo e ouvindo bem, presidente. Tá. Nós vamos começar o julgamento, o item 70, do qual o senhor é o patrono. Só um minutinho que o conselheiro ainda não conseguiu acessar aqui a sala de reunião. Um minutinho só, por favor. Tá bom? Tá ótimo. A relatoria do conselheiro Luciano Bernardi. Luciano disponibiliza o voto, depois você faz, a hora que o Evandro chegar, né, faz um breve relatório que o patrono tem a sustentação depois. O voto já está disponível. É o item 70, né, presidente? Item 70. Peço O voto está disponível, presidente. Tá, obrigado. Peço a todos que gerenciem a qualidade do áudio e do vídeo, né, para baixa definição, fechem os microfones quando nós estivermos falando. Vamos esperar que o Evandro chegue. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Tudo bem? Tayan? Oi. Tiago, você vai entrar no próximo processo, tá? Você aguarda um pouquinho, por favor? Eu espero aqui ou... Não, você espera na sala que vai ser julgado esse processo, depois você vai, na sequência, você vai substituir o conselheiro Pagano, tá bom? Tá, sim, senhor. Mas fica aí pronto aí que nós vamos te chamar, tá? Tá ok, obrigado. Obrigado, até já, Tiago. Presidente, só dando feedback, eu mandei mensagem, ele não abre, faz desde a 1h da tarde, liguei para lá e ninguém atende o telefone no celular dele. Que coisa. Vamos aguardar um minutinho só, então. Você mandou mensagem no celular também? Mandei a mensagem, só que pelo WhatsApp, né, e desde a 1h ele não abre lá o WhatsApp. E liguei, já liguei 2 vezes e ninguém atende o telefone. E nem no grupo aí? Nossa. Nem no WhatsApp ele entra, né? Não está entrando. Não. Ele não está com o celular próximo dele. Telefonei também. Só um minutinho, viu, doutor? Por gentileza, para o nosso a composição da mesa aqui. Vou ligar mais uma vez, presidente. Tenta mais uma, senão a gente vai iniciar, né? Fazer o quê? Nada, Marco. Tá chovendo muito em Vitória, de repente caiu tudo lá, né? Caiu a internet. Nada, presidente. Tá, então nós vamos iniciar e se ele chegar, ele adentra a sala, tá? Então, por gentileza, Luciano, faz um breve relato, depois o doutor Rafael faz a sustentação, pelo tempo regimental. Perfeito, presidente. Se trata de um recurso voluntário interposto em face de acórdão. O objeto do processo trata-se de uma compensação, pedido de compensação. Esse pedido de compensação seria proveniente e referente à
pagamento indevido ao maior de CSLL referente a dezembro de estimativa, né, pagamento indevido ao maior de estimativa, CSLL referente a dezembro de 2009, no montante de R$ 115.973,82. O despacho decisório veio no sentido de dizer que não havia crédito, que já tinha sido alocado ao débito. Foi apresentado aí a manifestação de conformidade, que alegou que efetivamente havia um erro entre a DIPJ e a DCTF, por esse motivo não tinha sido reconhecido, mas que o crédito existia. E aí, para a DRJ, entendeu pela improcedência do pedido, porque não havia sido comprovado, né, que o contribuinte não havia conseguido comprovar a origem do crédito. Citou ainda especificamente, por exemplo, se houvesse a apresentação de balancete e do LALUR, isso poderia ser possível. Aí veio o recurso voluntário e, enfim, eu vou passar a palavra para o patrono, para que ele possa, inclusive, desenvolver aí as suas argumentações. Perfeito, Luciano. Doutor, o senhor tem o prazo regimental para a sua defesa. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, boa tarde. Bom, como o caso já foi muito bem relatado, eu vou passar até para economizar o tempo de vossas senhorias aí diretamente para o mérito. A questão aqui é reprocessamento de base de cálculo da CS lá do ano de 2019, né? Então, foram em dois momentos. No primeiro momento, o contribuinte, quando foi fazer o seu ajuste ali da CSL, identificou um valor a pagar, o valor esse de 115 mil, que é objeto desse processo, desse pedido de compensação. Num segundo momento, num reprocessamento da base de cálculo da CSL, o contribuinte, na verdade, encontrou um saldo negativo de R$ 84 mil, e esse saldo negativo ele provém de alguns erros no processamento original, basicamente a ausência lá da exclusão na base de cálculo de valores doados ao Fundo do Direito da Criança e do Adolescente, e de parcela de CSL, base de cálculo negativa de CSL limitada aos 30%. Então, a base de cálculo original, que era de 7 milhões, ela foi reduzida para 5 milhões, e o contribuinte, nesse segundo momento, no reprocessamento, ele, na verdade, encontrou um saldo negativo de 84 mil. Como ele já tinha pago os 115 mil, ele fez compensações com esse valor, que entendeu por esse pagamento indevido, e, por outro lado, ele também compensou o saldo negativo, os 84 mil, num outro processo, que eu vou chamar aqui de processo correlato, cujo miolinho é 901-201, que correu aqui também pelo CARF, e, na verdade, embora os processos eles analisassem créditos distintos, né? No processo lá correlato, nós analisávamos o crédito de saldo negativo, e aqui nós analisamos esse crédito que foi desse pagamento no ajuste que foi feito indevidamente, em dezembro de 2009, eles estão vinculados pelo fato de que a análise desse crédito ele provém do reprocessamento da base de cálculo, né, daquele ano. E, apesar do baixo valor, nós entendemos por fazer essa sustentação, para esclarecer, porque recentemente, nesse processo correlato, agora em novembro de 2020, este CARF ele julgou as compensações que foram realizadas com saldo negativo e reconheceu a validade do reprocessamento, deu provimento ao nosso recurso voluntário, reconhecendo a existência do saldo negativo de 84 mil e homologando todas as compensações até o limite do crédito, né, da existência do crédito. Então, na verdade, o que temos aqui é que esse reprocessamento ele já foi validado pelo CARF e, eventualmente, aqui, né, se nós não reconhecermos esse crédito, esse direito adicional aí dos 115 mil, que foi pago no ajuste, acabaria uma contrariedade aí que não teria razão de ser. Por isso que a gente pede provimento ao nosso recurso também. Só uma observação, o relator bem disse que a DRJ ela afastou o direito pela ausência de apresentação dos documentos contábeis, mais especificamente de balancetes do LALUR. O contribuinte ele acabou trazendo no recurso voluntário essa documentação, o LALUR foi apresentado, bem como planilhas da composição da base de cálculo do IR da CS e de balancetes. Por isso que a gente pede o provimento do nosso recurso
Eu agradeço aí o tempo e a atenção despendida pelos senhores. Muito obrigado, doutor. Luciano, seu voto, por favor. Presidente, passa ao voto, então, o parágrafo 7. Tempestividade e admissibilidade, o recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Parágrafo 9º, direito creditório, comprovação e verdade material. Da análise dos autos, se verifica que o motivo pelo qual a DRJ não reconheceu o direito creditório foi que o recorrente não teria comprovado a origem do crédito, uma vez que isso se fazia necessário, haja vista a divergência entre os valores declarados na DIPJ e DCTE. Expressamente, o órgão julgador afirmou que a comprovação poderia ser feita, por exemplo, por balancetes e pelo LALUR, folha 75. Eu transcrevi aqui a parte que ele fala isso. Com base nessa afirmação, o recorrente juntou aos autos documentação fiscal, incluindo balancetes, planilhas e cópia do LALUR, as folhas 102 e 145, bem como apresentou cálculos no recurso voluntário, que comprovariam suas alegações da existência do crédito em discussão. Ainda que o momento processual para a apresentação de documentação, em regra, tenha passado, pois tais documentos deveriam ter sido apresentados juntos com a manifestação de inconformidade, entende-se que os princípios da informalidade e da verdade material autorizam a sua apreciação. Nesse sentido, entende-se ser o caso de converter o julgamento em diligência para que a autoridade fiscal possa proceder à análise dos comprovantes apresentados de forma a constatar a existência ou não do crédito pleiteado. Em conclusão, em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que, após a análise da documentação apresentada pelo recorrente, o agente fiscal possa emitir parecer sobre a existência ou não de crédito tributário em favor do pleiteante. Se for ainda o entendimento do agente fiscal, que este forneça quaisquer outros elementos ou documentos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos, sem prejuízo de intimar o contribuinte para que junte documentos ou preste informações. Importante salientar que, de acordo com o requerente, o processo administrativo final 2014-2, que é esse que o patrono mencionou, comprovaria a existência de saldo negativo. É o voto, presidente. Bom, então, o contribuinte no recurso voluntário custou aquilo que a DRJ teria dito que não tinha, é isso? Os documentos, inclusive a escrituração. Alguém quer se manifestar? Votando Marco Rogério, conversão em diligência. Acompanhe, presidente. Pagano. Acompanho. Júnior. Acompanho. Iágaro. Acompanho. Paula. Acompanho. Também acompanho, unânime, convertido em diligência. Julgamento encerrado, doutor. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, boa tarde e bom trabalho. Boa tarde para o senhor também, obrigado. Então, agora vamos... O Evandro já está entrando, eu avisei ele estava aguardando terminar essa votação aí para entrar. Tudo bem, obrigado, Marco. Vamos então agora pedir para o Tiago voltar. O pessoal em Brasília tem condição de entrar em contato com o Tiago aí? Tiago. Estou aqui, presidente. Muito bom. Seja bem-vindo. Baixa a sua resolução no seu vídeo aí para baixa resolução. Sabe fazer isso, né? Não sei não, porque eu estou no tablet aqui. Ah, não, tá, então deixa quieto. Tudo bem, fica tranquilo aí que dá para ir. Bom, nós vamos julgar um processo no qual você é suplente, né, como foi convocado, substituindo Pagano, é o item 43 da pauta. Sua relatoria, Marco. Deixa eu ver. Presidente, então eu vou deixá-los um minuto. Sim, Pagano, por favor. Deixa eu só ver aqui. Item 43... 43 da pauta. Vale do Rio Doce, alumínio, Aluvale. Relatoria do conselheiro Marco Rogério. Tem condições de começar, Marco? Qual é o número? Desculpa, presidente. 43. Naturalmente, presidente. Ok, então vamos lá. Tá todo mundo aí? Ainda não, né? Tá, todo mundo. O Evandro já está aí. Tá todo mundo. Ok, pode ir, Marco. Eu vou direto ao relato voto. aí, eu voto. Faz o relato. Eu vou direto ao voto porque é um processo relativamente tranquilo, apesar das várias situações processuais dentro dele. No início eu achei que seria muito confuso, aí depois eu tive que manusear o processo folha por folha para entender o que estava acontecendo. E eu acho que eu fiz um resumo aqui no meu voto, da síntese dos fatos, até para contextualizar, porque se ficar na peça recursal, não entende.
Tá? Então, eu tive que meio que reconstituir toda a memória do processo para entender o que acontece no final. E no final acaba sendo bem simples. Mas então, eu vou ler aqui rapidamente com os colegas, já vou lá direto para a síntese dos fatos no voto da folha 9. Conforme já relatado, o presente processo envolve análise de decompos, nas quais o contribuinte, agora recorrente, alega possuir crédito decorrente de saldo negativo de RPJ do exercício 2001, nos valores originais 316 mil e 1.644. O despacho decisório não homologou as compensações sob o fundamento de não ser possível confirmar a apuração do saldo negativo, pois não foi identificado corretamente o período de apuração a que se refere o crédito informado. Nas decompos, o contribuinte informou a apuração do saldo negativo de forma anual, contudo, a sua DPJ é trimestral. Então, o erro da não homologação foi basicamente isso. Tá? O período de apuração do lucro real será anual ou trimestral, deu essa divergência. Em manifestação, alega que uma das decompes, a final 5003, foi objeto de homologação tácita. Alegou nulidade da não homologação por falta de fundamentação. Na decomp final 5003, essa, informou devidamente o saldo negativo do ano calendário de 2000, enquanto correto seria do ano 2001. A decisão do TRJ rejeitou a nulidade quanto à nulidade suscitada lá. Quanto à DECOM final 5003, deu provimento, então reconheceu aquela homologação tácita, declarando a homologação tácita da mesma. Quanto à outra DECOM, que é o final 3887, que seria, em tese, a matéria em litígio aqui no momento recursal, não houve homologação tácita. Há impossibilidade de retificação da mesma, citando fundamentos e legislação, e, no caso, não houve inexatidão material quanto ao seu preenchimento. Em tese, o direito creditório é o mesmo, só que como as DECOMs foram entregues em momentos distintos, quando houve a despacho decisório de ambas, uma já estava homologada e a outra não estava. Ele tentou, o contribuinte na alegação dele, lá na manifestação de conformidade, tentar arguir que, em tese, as duas teriam tácitas. Não, mas a homologação tácita é em cima do DECOMP transmitida, e não do crédito. Então, isso aí foi a decisão do TRJ. Na sua peça recursal, o contribuinte informa que incluiu os débitos contidos nas duas DECOMPs, olha a confusão, as duas que estão em discussão nos autos, no refis, os débitos. Posteriormente, em 30 de 11 de 2009, acabou pagando à vista os débitos declarados em ambas DECOMPs, ou seja, incluiu no refis e pagou à vista. Nos autos, folhas 22, 413 e 245, informação deste pagamento, consta a informação desse pagamento. Com isso, esperava que o presente processo administrativo fosse definitivamente arquivado. Contudo, poucos dias antes, em 15 de 9 de 2009, saiu a decisão do TRJ dando provimento parcial à sua manifestação de conformidade. Contudo, permaneceria a cobrança dos débitos da DECOMP final 5003. Isso aqui virou uma confusão, esse processo. Sinceramente, eu demorei um pouco para me achar, entender. Mas o fato é o seguinte, a DECOMP, são duas DECOMPs, a DECOMP, que a DRJ reconheceu a homologação tácita, ele começou a ser cobrado lá no sistema da Receita. Tá? E a outra, e ele acabou pagando as duas. Então, incluiu no refis e depois acabou pagando. Não sei como é que ele resolveu isso lá no processo do refis. Aí, então, passa assim, como se depreende anteriormente, o contribuinte informa que já pagou os valores dos débitos do presente processo, bem que renunciou à discussão administrativa. Tem uma renúncia dele lá nos autos. Eu já poderia até encerrar aqui, mas para explicar bem, né, eu relato aqui, até vou pular isso aqui, se alguém quiser tirar dúvidas, depois eu retomo, então. Mas o fato é o seguinte, eu analisei o processo, folha por folha, ali tem a minha análise, tá? E no fato, assim, ó, assim, em 1 de 2, lá no final da folha, assim, em 1 de fevereiro de 2010, há desistência explícita total do litígio nos autos. Folhas 243, 245 e 272, aplicando-se o artigo 78 do anexo 2 do Ricardo. Tá? Então, o contribuinte, ele pagou, pediu o arquivamento do processo, dizendo que pagou, ele estava renunciando à discussão administrativa, só que o processo foi andando, chegou ao CARF. E aí ele tem lá um pleito lá que ele quer que seja arquivado o processo de cobrança da final 5003. Tá? Então, então, é totalmente fora os autos aqui, a discussão dos autos. É um problema que ele vai resolver lá. Provavelmente, com essa decisão aqui,
ele vai resolver lá. O fato é que tem um pedido de desistência dele do litígio nos autos, tá? Nas folhas 243, 245 e 272 também, tem duas pedidos de desistência. Então eu não estou conhecendo por desistência total do contribuinte do litígio nos autos. Dúvidas? Não, dúvidas não, mas o contribuinte, todo esse tempo aí, fez pedido e não insistiu nisso aí, quer dizer, deixou rolar. Eu também achei curioso. Contribuinte de grande porte desse aí. E o que eu achei mais estranho também foi, uma vez ele tendo feito esse pedido, por que esse processo veio parar aqui? Também tem isso. Ou por que teve julgamento? Por que ele interpôs o recurso voluntário? Fazer o pedido de desistência quando você vai passear lá, né? De colocar isso nos parcelamentos, é exatamente reduzir o contexto. Poderia ter entrado aqui numa boa, né? Quer dizer, já resolvido isso, né? Não sei por que esperou. Tem uma implicação, né? Que é esse eventual crédito que ele diz possuir não vai poder usar para lugar nenhum, né? No prazo de 5 anos, né? Sim. Esse é o Na prejuízo. verdade, ele apresentou o recurso voluntário em 2014 e, salvo engano, não tem mais nada nos autos. Então, a discussão se exauriu. Ele mesmo fala que acabou pagando de duplicidade os débitos desse decomp. E ele quer lá, se alguém abriu a peça de recursal, aí ele quer, olha, arquiva esse troço de uma vez. É isso, né? De qualquer maneira, acho que não há dúvida, né? Existência. A proposta, então, é não conhecer. Votando, conselheiro Tiago, você está substituindo o primeiro que vota, então você tem o prazer de votar em primeiro lugar. Com o relator, presidente. Continuando, Evandro. Com o relator. Conselheira Júnia. Com o relator. Iágaro. Com o relator. Paula. Com o relator. Luciano. Acompanho o relator, presidente. Também voto com o relator, unânime, não conhecido o recurso. Tiago, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, boa tarde a todos aí, bom trabalho. Boa tarde, obrigado. Vou dar um minutinho só de o Pagano retornar à sala e já continuamos. Esse processo era de manhã, né? Era na parte da manhã. O Pagano retornou. Deixa eu pegar. Seguindo a pauta, eu vou seguir a pauta da tarde. Esse processo era da parte da manhã. Deixa eu ver aqui o próximo item agora. O item 58. São quatro processos em sequência com a relatoria do Evandro. Evandro, todos relativos ao Simples. O primeiro deles é o 58, ETS manutenção, e daí para frente é com você a relatoria de todos. São 4 processos. Ok, Evandro? Ok. Então pode começar, por favor. Relatório e voto. ETS, manutenção e desenvolvimento de sistemas limitado, né? Trata de exclusão do Simples nacional do ano calendário 2018, né? E o motivo foi que a empresa possui débito com a Fazenda Pública Federal, né? O acordo de impugnação julgou a manifestação de conformidade improcedente, né? E aqui eu voto. Não conheço do recurso em virtude da propositura pelo sujeito passivo de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo, conforme demonstrado a seguir. O recorrente alega suspensão da exigibilidade do crédito tributário diante do presente recurso que corre administrativamente, bem como depósito integral do montante discutido com o inciso 2 do CTN. Requer ainda reinclusão da empresa autora ao regime tributário do Simples Nacional até que seja julgada a ação judicial ou recurso administrativo que tem por finalidade declarar o voto exigível, né? Ela destaca aqui, no recurso dela, 2 fatos novos que nos faziam presente na impugnação de primeira instância. O ajuizamento de ação judicial para discutir o litígio em questão e o depósito integral do valor da multa respectiva à demanda judicial, né?
Conforme relatório, para a gente processar a exclusão do recorrente do regime do Simples por possuir débito com a Fazenda Pública Federal, visibilidade não suspensa relativa a GFIP, multa por atraso de apuração, dezembro de 2012, no valor de R$ 3.500. A recorrente alegou que o débito relativo à multa de GFIP estava com visibilidade suspensa, razão de impugnação apresentada no próprio processo, contudo, a autoridade preparadora informou que a apresentação de impugnação naquele processo foi intempestiva, inclusive foi indeferida. A recorrente destaca que 2 novos fatores faziam presente na impugnação em primeira instância: o juizamento da ação judicial, o processo, eu trago o número dele aqui para discutir o litígio em questão, o depósito integral. Verifique e consulta ao site do Poder Judiciário, Juizado Especial Federal, Terceira Região Fiscal, que foi julgado improcedente o pedido da parte autora, conforme os seguintes excertos. Destaca a conclusão aqui, conclui por corolário não haver licitude na exclusão da demandante do Simples em razão de inadimplência da dívida tributária objeto dos autos. A partir da análise da decisão judicial, observa que houve a propositura pela recorrente de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo, que resulta em renúncia à instância administrativa de acordo com a súmula CARF número 1, transcrita a seguir. Ante exposto, voto por não conhecido recurso voluntário. Súmula, aplicação de súmula, alguém tem dúvida? Não, né? Não precisa nem colher votos, né? Ok? Não conhecido do recurso por existência da súmula, concomitância. Seguindo, item 59, ainda sua relatoria, Evandro, Faceme Logística. Também, exclusão do Simples Nacional, relativa ao ano calendário de 2012. Também a exclusão se for na existência de débitos com a Fazenda Pública Federal e o acordo de manifestação foi julgado improcedente. Passamos ao voto. Tem uma preliminar aqui, vamos ao julgamento da preliminar. A recorrente alega que o acordo recorrido deve ser anulado, pois foi proferido em prazo superior aos 360 dias, a contar de sua manifestação. Eu trago a descrição aqui do pedido dela. Ressalta-se que a norma do artigo 24 da Lei número 11.457 de 2007 é meramente programática, não havendo combinação de qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento. Nesse sentido, eu trago o acórdão aqui 1003.001.32, primeira sessão de julgamento, terceira turma extraordinária, a relatora Mauritânia, conselheira Mauritânia Elvira de Souza Mendonça, transcreva aqui o acórdão dela, a norma do artigo 24, reproduzida de seguir meramente programática. Ademais, em complemento estado de falta de sanção quanto ao descumprimento do prazo, vale destacar que, mesmo nos casos em que o contribuinte se socorre do Poder Judiciário, para fim de fazer valer o cumprimento desse prazo, as decisões operam no sentido de determinar a realização da análise de demanda, nunca no sentido de excluir qualquer cobrança. Outro assim, o dispositivo em questão tem como escopo possível de duração razoável do trâmite processual. Demora excessivo por conta da administração pública, na parte dos atos processuais, inclusive para proferir decisão em tese, suscita ocorrência para discussão intercorrente. Entretanto, a jurisprudência é pacífica quanto à inexistência deste instituto no âmbito do processo administrativo tributário, e a matéria foi consolidada no CAF sob a súmula número 11. Ante exposto, rejeita-se a preliminar. Vamos ao mérito. A recorrente alega que procedeu aos pagamentos referentes ao débito executado tempestivamente. Afirma que, quanto às atualizações e correções, cabia à CRF realizá-los. Então, conforme a manifestação e comprovante anexo, a recorrente procedeu aos pagamentos, a recorrente em consulta direta ao órgão público, Receita Federal confirmou o valor do débito do montante 365,64, efetuando o pagamento total do débito, conforme confirmado em acordo. A recorrente procedeu ao pagamento total do débito efetivamente comprado pela Receita. Segundo o caso de atualização, sendo o caso de atualização e eventuais correções, caberia ao próprio órgão realizá-los e efetivar a cobrança dos valores que entende devidos. Aí o crédito tributário aqui, eu cito a legislação que o não pago no vencimento deve ser acrescido de juros, seja qual for o motivo determinante da falta, artigo 61, além de juros de mora, incide multa de mora sobre os débitos administrados pela RFB, não pagos no vencimento, conforme a Lei 430. Então, portanto, não incide razão recorrente, pois cabe ao contribuinte recolher o crédito tributário em atraso com devidos acréscimos legais. A legislação prevê a exclusão dela no prazo de 30 dias da ciência,
ela nem não pagou o débito com acréscimos legais, nem apresentou documentação quanto existia a negativa de existência de débito, e permanece a pendência impeditiva que deu causa à exclusão do Simples Nacional, onde exposto no sentido de rejeitar a preliminar de imunidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime de Simples Nacional. Não houve o pagamento aqui, não. Ela discute que cabia a Receita atualizar e cobrar, então ela não pagou a correção. Ela não pagou nem a multa, né? Essa discussão aqui não é só sobre aquela questão de juros. A multa ela pagou, a correção não. Tá, e eu só estou perguntando porque se a situação não, claro. é semelhante àquela que nós julgamos, que não julgamos porque acabou tendo vista ontem. Se não, você está lembrado? Naquele caso, houve o pagamento dos acréscimos legais. Aqui não. Aqui não. Ok. Não. Aquele caso do Evandro, que pelo que eu estou lembrado, que ele relatou também, houve o pagamento, uma parte, depois pagou outra parte, depois pagou outra parte. Eu lembro. Tá ok. Aqui ele pagou uma parte. Aqui ele não pagou a parte do juro. Okay. Isso. É por isso que eu estou mantendo. Ok. O propósito do relator é negar provimento mantendo a exclusão. A Júlia já se manifestou, se alguém quiser se manifestar, caso contrário, vamos escolher os votos. Marco? Acompanho. Pagando. Eu acompanho, não houve o pagamento total, né? Nesse caso... Não houve, não, pagando. Júnia? Com o relator. Iágaro? Com o relator. Paula? Com o relator. Luciano? Acompanho, presidente. Também, unânime, negado o provimento, mantida a exclusão. Seguindo o Evandro, ainda sua relatoria, item 60, Fênix, comércio... colegas conselheiros, eu coloquei todos os arquivos no primeiro dia da sessão, os arquivos dos itens 60 e 61 foram atualizados. Então, quem copiou aí para o disco local, é bom abrir novamente ou copiar lá da pasta T, ok? Eu copiei agora, então agora está em ordem, né? Está em ordem. Só do primeiro dia não, estava desatualizado. Trata-se de exclusão do Simples Nacional, o ano calendário foi aqui 2007. Isso aqui tem uma história um pouquinho longa. Isso aqui foi uma fiscalização de contribuições previdenciárias, que o auditor chegou lá e notou alguns problemas na empresa. Depois eu vou detalhar isso, né? Em síntese, ele entendeu que que havia uma simulação, havia duas empresas trabalhando no mesmo local, né? Uma utilizou o funcionário da outra, não apresentou não apresentou o livro caixa, não apresentou notas fiscais, né? E com isso ele acabou representando. Aí a fiscalização foi lá e fez novas apurações, né, que a gente vai detalhar aqui também, confirmando essa situação, e propôs a exclusão do Simples por uma série de motivos aqui que vão ser elencados. Então, o contribuinte, eu já adianto que o recurso dele é bastante confuso, ele mistura uma coisa com a outra, ele traz coisa aqui que é de cessão de mão de obra, não. Já esclareci, esse processo não consta dentre as causas de exclusão, a cessão de mão de obra, não trata disso. Deixa eu ver aqui, o relatório aqui. Eu vou direto ao voto, a manifestação foi julgada imprecedente, vamos ao voto aqui, né? Página... Aqui, página 33. O curso voluntário é tempestivo, conheço, né? Então, vamos às preliminares. Né? A primeira preliminar que o contribuinte alega é que o acordo da recolha deve ser anulado devido à ausência de competência da DRJ Belém, porque o domicílio dele é Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Né? A discussão quanto à validade da decisão da Delegacia de Julgamentos de localidade diversa, do domicílio fiscal do sujeito passivo, enquanto especificado no âmbito do processo administrativo fiscal federal, tendo sido editada a súmula CAF número 102, transcrita a seguir. Né? Conforme a súmula CAF 102, é válida a decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém,
do Pará, de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo, onde o exposto sujeito-se a preliminar, rejeita-se a preliminar de nulidade, trazido pelo recorrente. Vamos ao mérito. Da exclusão do Simples Nacional, aqui a gente vai detalhar. Né? A recorrente foi excluída do regime do Simples Nacional pelas seguintes infrações: ocorrência de embaraço de fiscalização, prática reiterada de infração disposta na Lei Complementar 123/2006, falta de escrituração do livro caixa e a constatação que durante os anos do calendário de 2007, segundo semestre, e 2008, o valor de despesas pagas superou em mais de 20% o valor de ingresso de recursos para o mesmo período. Aí ele cita aqui os incisos 2, 5, 8 e 9 do artigo 29 e o parágrafo 1º da Lei Complementar 123/2006. Os efeitos dessa exclusão serão a partir de 1º de julho de 2007, quando o contribuinte pedir de exercer nova opção pelo Simples Nacional nos próximos 3 anos calendários. Na verdade, ele devia aplicar a regra lá que são 10 anos calendários no termo de fraude, quando se envolve fraude, mas tudo bem, usou os 3 anos. Então, o despacho decisório aqui de folha 5257, ele detalha isso, né? Então, eu vou detalhar aqui, a mais longa é essa daqui, a prática reiterada de infração. Né? Então, ele entendeu que tinha prática reiterada de infração por quais motivos? Hipótese de exclusão caracterizada pela utilização de empresa criada de forma simulada por outra sociedade empresarial para fim de usufruto indevido do Simples Nacional, comparado com as seguintes ocorrências. O endereço cadastrado da empresa Fênix, que é a que está sendo excluída aqui, né, funciona somente o escritório da contabilidade do senhor Marcelo Magno de Rezende. As funcionárias registradas no nome da empresa apresentam ostensivamente o uniforme de trabalho com o nome de contabilidade Rezende. Ao efetuar ligações para o nome constante do cadastro da empresa, as pessoas que atendem o telefone, funcionários registrados da Fênix, ele traz isso, ele traz cópia do registro, se identifica como prestador de serviço de contabilidade Rezende. Ao efetuar a avaliação física na Fênix, questionam os funcionários que se declaram funcionários da contabilidade Rezende. Nas das N entregues para os anos 2007 e 2008, não consta faturamento para a empresa, o que, em termos de situação de fato, certamente é advindo da prestação de serviço de contabilidade pelo seu sócio administrador, e não da atividade da Fênix. Não foram entregues notas fiscais, fatura, recibo de mão de obra, serviço prestado para o canal de 2008 e 2002, e tampouco a relação contendo os clientes da empresa no período de janeiro de 2008 a agosto de 2012, discriminando os valores recebidos, conforme solicitação constante em termos de início do procedimento fiscal. Todos esses fatos demonstram de forma inequívoca que a criação da Fênix Comércio de Equipamento de Segurança e Consulta Empresarial Limitada ocorreu para que os funcionários que trabalhavam no escritório de contabilidade da Fênix fossem registrados, já que essa outra empresa usufruía de benesse tributário instituído pela Lei do Simples Federal e pela Lei do Simples Nacional. Então, foi a primeira infração. Depois, essa eu até trato por último. Falta de escrituração do livro caixa. Não houve a escrituração do livro caixa ou dos livros de razão e diário da empresa. Fato esse caracterizou de hipótese de exclusão da empresa do Simples Nacional. Constatação que durante um ano do calendário o valor de despesas pagas supera em 20% o valor de ingressos de recursos do mesmo período. Para o segundo semestre de 2007 para o decorrer do ano 2008, a empresa entregou da ZN forma não ter tido ocorrente faturamento, mas curiosamente declarou em GFIP os valores das remunerações pagas no período, conforme demonstrado a seguir. Ocorrência de embaraço de fiscalização, caracterizada pela negativa não justificada de exibição de livre documento. O termo de procedimento fiscal entregue ao contribuinte contém intimação para a entrega dos seguintes documentos: notas fiscais, fatura, recibo ou serviços prestados. Relação contendo os clientes da empresa no período de janeiro de 2008 a agosto de 2012. Nas das entregues referentes ao calendário de 2009, 2010 e 2012, o contribuinte declara ocorrência de valor de faturamento. Porém, mesmo tendo sido concedido ao contribuinte dilação de prazo para entrega de documentação, nossa solicitação não foi atendida, caracterizando mais uma ocorrência caracterizadora de exclusão da empresa do Simples Nacional. Aí eu vou me pronunciar sobre cada uma delas. Falta de escrituração do livro caixa. A recorrente afirma que os livros e documentos não foram apresentados, tendo como justificativa que a sentença já estava decretada, portanto, sem qualquer razão ficar atuando documentação em livros, já que o desfecho se tinha como certo, qual seja, a exclusão do Simples Nacional por exercer atividade de cessão de mão de obra. Não se trata de mão de obra, eu expliquei isso. A explicação da recorrente não justifica a ausência da apresentação dos livros e documentos. Vou tirar esses livros aqui. E, consequentemente, incide na infração de falta de escrituração do livro caixa. É equivocada a afirmação da recorrente quanto à exclusão do Simples Nacional por exercer atividade de mão de obra, pois essa infração não consta do ato declaratório de exclusão do Simples Nacional. O anteexposto confirma a ocorrência de outra hipótese de exclusão da empresa do regime Simples Nacional nos termos do artigo 29, inciso 8 da Lei Complementar.
despesas superiores a 20% do ingresso de recurso, item 19 lá do ato declaratório. A recorrente alega que não houve despesa superior em mais de 20% do ingresso de recursos para o período de 2007. Verifique que, de fato, não houve informação de despesas para o período de 2007. Contudo, no ano calendário de 2008, a empresa entregou da ZEN informando não ter tido ocorrência de faturamento, mas declarou em GFIP os valores das remunerações pagas no período conforme abaixo demonstrado. Logo, constato que durante o ano de 2008, o valor de despesa pago supera em 20% o valor de ingresso de recurso no mesmo período. Dessa forma, tem a ocorrência de outra hipótese de exclusão da empresa do regime simples nacional, nos termos do artigo 29, inciso 4 da lei complementar. Embaraço fiscalização, item 20. A recorrente afirma que não há embaraço fiscalização, nem falta de escrituração do livro caixa. Apenas não foi apresentado ante a justificativa de que a formação do livre convencimento do ilustríssimo auditor já se fez presente na primeira incursão, antes da apresentação de qualquer documentação. A explicação da recorrente quanto à formação do livre conhecimento do auditor não justifica a ausente apresentação de livre documento. O contribuinte foi intimado a apresentar nos casos fatura, recibo de mão de obra ou serviço prestado por um calendário de 2008 e 2012. E a relação de clientes. Discriminando os valores recebidos, conforme informações contínuas da ZEN entregue em 2009, 10, 11 e 12. Contudo, mesmo tendo sido considerado contribuinte em relação de prazo de documentação, a solicitação da autoridade fiscal não foi atendida, caracterizando-se embaraço de fiscalização nos termos do artigo 29, inciso 2 da Lei Complementar 123. Prática reiterada de infração. A autoridade fiscal entendeu que a conduta reiterada de infração foi caracterizada pela utilização de empresa criada de forma simulada por outra sociedade empresarial para fim de usufruto indevido do Simples Nacional, comprovados pelas seguintes ocorrências. Eu já li as ocorrências, né, que levou a autoridade fiscal a entender dessa forma. A recorrente afirma que, ao analisar cada alegação, percebe que, supostamente, cada uma delas foi, em tese, praticada uma única vez, portanto, descabida a sua exclusão do Simples Nacional. A prática reiterada tem sua definição no artigo 29, parágrafo 9 da Lei Complementar, que eu transcrevo a seguir, né? A partir das constatações de fiscalização, entende que o contribuinte utilizou esse artifício com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo no período de 2008 e 2012. Nesse sentido, a decisão recorrida, né? Logo, constatos que durante o período de 2008 e 2012, o contribuinte praticou reiteradamente infração à legislação tributária nos termos do artigo 9, inciso 5 da Lei Complementar 123. Essas são as principais infrações. Aí eu vou ter que me pronunciar sobre outras alegações. Ele traz que o ônus da prova, quanto ao ônus da prova no processo administrativo, que o ônus da prova é da administração e não do impugnante. Afirma que o princípio de realidade material impõe à autoridade que examine os elementos de prova trazidos aos autos pelo impugnante e considere a possibilidade de haver erro nos documentos por ele próprio elaborados, né? Aí você traz toda a explicação aqui dele, né? Observe que cabe ao contribuinte em sua impugnação apresentar os motivos de fato de direito que se fundamentam, os pontos de discordância, as razões e provas que possuem a diligência que pretende ser efetuada, expostos os motivos que a justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, né? Conforme artigo 16 do Decreto 70.235. Da análise do dispositivo legal, caberia recorrente apresentar as provas que possuem e mencionar diligências que julgar necessário. Ou seja, esse ônus do contribuinte, o princípio da verdade material, impõe à autoridade que examine os elementos de prova trazidos aos autos pelo impugnante. Contudo, a recorrente traz apenas alegações sem novas provas para serem analisadas. Caberia ao contribuinte apontar e demonstrar os eventuais erros nos documentos por ele próprio elaborados. Portanto, rejeita essa alegação da recorrente no presente caso quanto ao ônus da produção de provas. Ele trata a preclusão aqui, né? A recorrente discorre sobre segurança jurídica e alega que a ocorrência da preclusão, considerando que a empresa já havia sido fiscalizada sobre o mesmo objeto, por fim, invoca a perempção. Diz que o presente caso trata de exclusão do Simples Nacional, ou seja, não há lançamento de crédito tributário nesse processo, portanto, não prospera as alegações de prescrição, decadência e razão de segurança jurídica. Vê-se que a recorrente confunde os conceitos de preclusão, perempção, prescrição, decadência. Se adentrar o mérito dessa confusão, não há demonstração da ocorrência de quaisquer desses institutos. Somente para argumentar, caso houvesse ocorrente quaisquer dos institutos citados pela recorrente no ano de calendário de 2008, ainda restariam as infrações ocorridas no calendário de 2009 e 2012, que justificariam a exclusão da empresa do regime Simples Nacional. Ele alega excesso aqui da autoridade fiscal. A recorrente alega que houve excesso da autoridade fiscal na realização do procedimento de fiscalização, porque, segundo ele, o MPF só abrangeu o período de 2008 e 2012.
Entende que a alegação de recorrente quando excesso cometido no procedimento fiscal caracteriza como matéria estranha ao presente processo de exclusão do Simples Nacional. Esses argumentos deveriam ser aduzidos no processo que tratou do lançamento do crédito tributário. Somente para argumentar, as alegações do contribuinte têm como fundamento suposto em correções no MPF. Contudo, é que se ponderar que o MPF é um ato de controle interno definido por norma infralegal. Vou poupá-los dessa leitura aqui sobre o MPF, né? Então, ante o exposto, eu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário e manter a exclusão da recorrente do regime do Simples Nacional. Bom, um voto bastante profundo, bastante analisado, né? Bem concatenada a ideia. Alguém quiser se manifestar? Então, eu vou colher os votos. Marco, Rogério? Acompanho, presidente. Pagano? Oi, Pagano. Você está sem voz aí. Acompanho. Perfeito. Júnior? Acompanho. Iágaro? Acompanho. Paula? Acompanho. Luciano? Com o relator. Também acompanho, unânime, denegado o provimento, mantido a exclusão. Continuando, conselheiro Evandro, sua relatoria ainda item 61, Marquitec Serviços, Tecnologia. Microfone aberto. É Marquitec. Então, isso aqui trata-se de exclusão do Simples Nacional, motivo é participação de outra pessoa jurídica no capital social. A manifestação foi julgada improcedente. Vamos ao voto. Isso do recurso, preliminares, né? A recorrente invoca os princípios constitucionais, em especial da livre iniciativa, a fim de se reverter a sua exclusão do regime do Simples Nacional, né? Ressalto que o CARF não é competente para se pronunciar sobre as alegações de constitucionalidade de exclusão do regime nacional com base na Lei Complementar 123. Acrescentes que em sede de processo administrativo são estranhas discussões em torno das postas de inconstitucionalidade de lei ou de legalidade de decretos regulamentares e demais atos normativos pedidos pelo Poder Executivo. Isso porque a lei, uma vez aprovada pelo Poder Legislativo, possui presunção de constitucionalidade. O princípio constitucional da livre iniciativa não pode levar ao privilégio de admitir que EPP ou ME, devedor de tributos, faça opção ao sistema tributário simplificado sem regularizá-lo. Ante o exposto, rejeita as alegações preliminares trazidas pelo recorrente. Do mérito. A recorrente afirma que o sócio cometeu... Evandro, alguém está com o microfone aberto, está dando eco. Vamos, Evandro, continua agora. Então, do mérito. A recorrente afirma que os sócios cometeram o erro por desconhecimento da legislação. Contudo, a ação não trouxe prejuízo ao fisco e não foi realizado nem de má-fé, nem de forma dolosa, né? A recorrente alega que o que houve, de fato, foi um erro material, no qual não houve nem intenção de lesar o fisco, nem a vontade de autoexclusão. A recorrente foi excluída do regime civil nacional em virtude do contribuinte possuir débitos com a... Não. Opa, desculpe. Tem uma partezinha aqui. Isso mesmo. Desculpe, gente, tem esse parágrafo aqui, ó, que ela foi escolhida em virtude do contribuinte, ficou de outro acordo, tá? Desculpe. A legislação estabelece que não podem se beneficiar do regime diferenciado nacional as pessoas jurídicas de cujo capital participe outra pessoa jurídica, de acordo com os artigos 3º, parágrafo 4º, inciso 1 da Lei Complementar 123. A legislação prevê que a inclusão de sócios pessoas jurídicas equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional, de acordo com o artigo 3º, inciso 3 da Lei Complementar. O critério para a exclusão do Simples Nacional, no presente caso, é objetivo, ou seja, a inclusão de sócios pessoas jurídicas equivalente à comunicação obrigatória de exclusão do regime. Não se faz necessário para a caracterização da exclusão verificar se a ação trouxe prejuízo ao fisco, se foi realizada de má-fé ou de forma dolosa. Independentemente se a ação trouxe ou não prejuízo ao fisco, se foi realizada de boa ou má-fé, de forma culposa ou de forma dolosa, se houve inclusão de sócio pessoa jurídica não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na lei complementar. Quanto à alegação de erro material, caberia recorrente trazer elementos fáceis comprovar suas alegações. Conforme relato da própria
recorrente, a ação que provocou a sua exclusão do regime nacional, não se trata de erro material, e sim por um erro por desconhecimento da legislação, né? E ante o exposto, eu estou votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime simples nacional. Tem uma preliminar também, presidente. Então, é rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Palavras abertas para quem quiser usá-las. Votando Marco. Acompanho. Magano. Acompanha. Conselheira Júnior. Com o relator. Iágaro. Com o relator. Paula. Relator. Luciano. Acompanho. Eu também acompanho. Unânime. Negado o provimento. Mantida a decisão da recorrente do Simples Nacional. Agora a relatoria do item 62. Marco Rogério. Master 3M Eireli. Master 3M. Item 62, Marco. Abrindo aqui. É uma questão de exclusão do Simples Nacional, aquela matéria já recorrente aqui de contrabando e descaminho. Vou direto ao voto. Conforme depreende do relatório que precede o presente voto, a discussão nos autos cinge-se a exclusão do Simples Nacional em virtude da constatação de comercialização de produtos estrangeiros de contrabando. Foi lavrado auto de infração em termos de apreensão e guarda fiscal contra o contribuinte que originou o processo administrativo final 90. As mercadorias em questão, cigarros contrabandeados e energéticos e latas, foram apreendidos em 13 de 4 de 2003 no estabelecimento do contribuinte, no qual constava que os mesmos estavam expostos à venda, desprovidos de documentos fiscais. O processo administrativo final 90, que foi o auto de apreensão, transitou em definitivo, conforme o termo de revelia, a folha 14, confirmando a pena de perdimento e, em decorrência, houve a representação para a exclusão do Simples Nacional do contribuinte, que atuava no estabelecimento de apreensão, no caso, a recorrente. Então, assim, a aplicação do inciso. E, então, após a manifestação de conformidade, houve a decisão do DRJ em deferido o seu pleito. Assim, apresenta recurso voluntário, replicou no seu recurso voluntário o mesmo teor, ipsis literis, ele faz uma cópia. Se vocês olharem lá na manifestação de conformidade, geralmente nesses momentos assim, após a preferida decisão a COA. Então, ele trouxe o recurso. Então, nesse caso, eu estou me valendo da decisão da DRJ, aonde faz essa análise. Então, as matérias que ele defendeu-se lá no recurso voluntário são basicamente, deixa eu ver aqui, que o auto de infração foi comunicado ao contribuinte, mesmo possuindo as informações, os cigarros eles não estavam expostos à venda, pois pertencia ao sócio. Não é, ele disse que não eram dele. Ele reclama da comprovação da efetiva conformização da mercadoria proibida, bem como a participação dos sócios em ilícito depende da investigação criminal. E a sanção de exclusão do Simples é desproporcional e irrazoável. Então, na realidade, ele traz essas alegações, assim, foi o sócio que estava lá exposto, etc. Não era da loja, não era a loja que estava vendendo. E deixa eu ver aqui quantos são, mais ou menos. Não são poucos itens, não. São cigarros e energéticos, mas são bastante itens. Deixa eu ver aqui. 141 latas de energético e também cigarro, deixa eu ver aqui onde está essa informação. 16 maços de carteira de cigarro. Então, na realidade, foram apreendidos no estabelecimento expostos à venda. Aí a lei de defesa dele, como foi uma réplica da manifestação de conformidade, e é uma matéria aqui que já atinge a decisão do DRJ também, como rebate essa questão da comercialização, diz que está exposto à venda, o termo de apreensão é bem claro nesse aspecto,
E, então, nessa linha, sim, eu replico aqui a decisão da DRJ nessa linha. Marco, tem mais um processo desse mesmo contribuinte, é a mesma coisa? Só que é o outro ano. Foi uma exclusão do outro ano calendário. E é a mesma coisa. Praticamente a mesma. Mas aqui também foi. Esse aqui, o item 62 é 2013. E o 63 é 2011. Tá. Ele foi. E como estava suspensas as exclusões, os caras acabaram fazendo outra exclusão também em 2013, né? Que é esse de 62. Tá bom. Paula? Não, só para constar que o contribuinte pede a nulidade porque ele não foi intimado para se defender naquele outro processo, né? E aí eu tenho uma posição de que ele deveria ser intimado e poder se defender lá para a gente aceitar o termo de revelia, que eu sei que sou vencida, mas como não está no voto do Marco essa questão essa preliminar de nulidade por falta de intimação, e eu vou, na verdade, dar provimento em razão dele ter suscitado, só queria chamar a atenção para esse ponto. Alguém mais quer se manifestar? Após o relator negar provimento, a Paula depois vota no momento oportuno. Pagano. Com o relator. Evandro. Com o relator. Júnior. Com o relator. Iágaro. Com o relator. Paula. Eu divido por causa da questão da nulidade, né? Sim. Luciano. Divirjo, presidente, por causa da questão da comercialização. Perfeito. Eu vou com o relator por maioria de votos, negado o provimento, mantida a exclusão. Item seguinte, item 63, o mesmo contribuinte, o mesmo relator. Master 3M, relatoria, conselheiro Marco Rogério. Marco. E, salvo engano, a mesma coisa, presidente. Foi apreendido cigarro também, energéticos. Dá uma lida aí, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Só que o ano calendário foi anterior, tá? Nesse caso, são 140 maços de cigarro. E ele alega, faz as mesmas alegações, que era do sócio, não era dele, era para o consumo do sócio, foram apreendidos no estabelecimento, expostos à venda. Ele disse que não estava expostos à venda, mas o termo de apreensão fala nisso. Também teve a questão aí que a Paula suscitou também da revelia lá no processo criminal, que a gente sabe, só para relembrar, que tem permissão lá no Código Aduaneiro, né, que lá não é as mesmas regras de ciência do 7235. Então, são 140 maços de cigarros que estavam expostos à venda, que foram apreendidos. O contribuinte alega que é dos sócios, etc. Toda aquela questão, que não estava lá para ser comercializado, e etc. Bom, se é a mesma situação, presumo que não há nenhuma mudança no raciocínio de ninguém, né? Então. Replicou apenas a decisão. Exato. Paula quer falar alguma coisa? Deixa eu ver só aqui. Foi lavrado auto de informação, as mercadorias em questão, 140 maços de cigarros, foram apreendidos em 2011 no estabelecimento do contribuinte, no qual constava que os mesmos estavam expostos à venda, desprovidos. O processo administrativo, o auto de apreensão transitou em definitivo, conforme o termo de revelia, mesmas coisas do outro. Ok. Então, acho que a manifestação é a mesma, né, Paulo? Não precisa nem ouvir. Sim, eu só não concordo com a posição do relator, né, de que o processo administrativo aduaneiro dispensa a ordem da intimação. Eu não entendo assim. Só queria deixar consignado que não é pacífica essa posição. Então, por maioria de votos, negado o provimento, mantida a exclusão, vencidos os conselheiros Paula e Luciano, que davam provimento. Seguindo o item 64, Marco Rogério ainda, nobre de contabilidade. Vamos direto ao voto aqui. Tempestivo, presente processo versa sobre exclusão do Simples Nacional por conta de débito sem exigibilidade suspensa com efeitos a contar de 1 de janeiro de 2013. Na sua essa recursal, o contribuinte alega que houve um descumprimento de decisão judicial por conta de problemas no parcelamento, em que obteve liminar em 12 de dezembro de 2009, cuja fundamentação é a seguinte, que ele preencheria os requisitos. Tá? Aqui é uma discussão, tá?
na realidade, os débitos que motivaram a exclusão dele são os mesmos. Essa decisão judicial foi por conta, eu já estou antecipando aqui alguns aspectos do voto, mas eu vou depois puxar aqui, que eu estou relembrando. Os débitos de discussão aqui, o contribuinte fez a opção pelo Simples, salvo engano, em 2009, e foi rejeitado, porque tinha débitos lá em aberto. Aí ele entrou na justiça e ganhou a liminar, e acho até que foi confirmada. E aí, só que em 2013 fizeram o ADE de exclusão dele, por conta dos mesmos débitos. E aí, só que não, alguns detalhes assim, ó. Então, já pulando aqui essa parte da transcrição da decisão, assim, no seu entender, os débitos relativos ao ato declaratório executivo de exclusão do Simples Nacional seriam os mesmos contemplados pela decisão judicial. Contudo, já antecipando a análise dos autos, tal decisão judicial foi dada por conta de imbróglios no seu ingresso, em 2009. Aqui, neste processo, se trata da sua exclusão. Eventualmente, pode estar relacionados, e, para tanto, parto a esta análise. Apenas para complementar, conforme consta na sua peça recursal, a liminar foi confirmada em sentença de 2010, com idêntica fundamentação à decisão liminar. A decisão ACOR não comenta nenhum momento da decisão liminar acima, não entrou nesse mérito da discussão da decisão judicial, e ele trouxe lá na manifestação, apesar de ser informada na manifestação de conformidade. Contudo, frisa que os parcelamentos foram cancelados, sendo interrompidos, pelo qual os débitos retornaram à cobrança, o que causou sua exclusão. A compulsão dos autos, verifico na folhas tais que há duas consultas dos débitos em questão em cobrança na PFN, impressos em tais datas, 2012 e 2013, conforme listagem abaixo. Nas folhas 31 a 40, temos várias telas de consulta e sistema de dívida ativa impressos em 2014 que mencionam parcelamentos rescindidos. Então, esses débitos lá que motivaram o problema dele da opção, aqui é a discussão, tá? É uma outra matéria, eles acabaram sendo parcelados, tá? E aí, a exclusão foi gerada por quê? Porque esse parcelamento foi rescindido. Só que tem um porém aí na história. A decisão ACOR, em detalhes, aborda o seguinte. Aí eu vou até tomar a liberdade aqui de ler, porque é uma matéria assim, mais, em que pese todas as alegações da interessada e sua manifestação de conformidade, asseverando terem sido todos os débitos causadores de sua exclusão pagos ou mesmo parcelados, vê-se que ela não trouxe a acumulação de provas de quitação desses débitos. Mas, de acordo com pesquisa realizada pela unidade local, e sistema do CIVEX, verifica-se que os débitos geradores do ato declaratório, em número de 5, enquanto ainda em cobrança na PFN. Assim, tudo que foi dito pelo interessado a respeito dos 5 débitos e realizando consulta atual PFN, podemos vislumbrá-los de forma bem clara a respeito de onde havemos, através dos seus números de inscrição da U, bem assim seu inadimplemento, parcelas não em atraso, não pagam até a presente data, como se mostram as folhas tais e tais. Desta feita, estou reprisando aqui, desta feita, repito, de a interessada afirmado haver parcelado e pago todos os débitos que causaram sua exclusão, vemos que, embora os tenha realmente parcelado, notamos que para tais parcelamentos não foi dada a continuidade, interrompendo-os e causando a sua exclusão, como podemos perceber consultando as folhas tais e tais e tais. E mais, os débitos não somente estavam ativos à época do ADE, da DRF, como também os referidos parcelamentos não somente foram concedidos todos a partir de 13 de 10 de 2013, ou seja, bem depois da exclusão. A exclusão foi em setembro de 2012 e o parcelamento foi concedido depois. Retomando a sua peça recursal, ao abordar tais parcelamentos rescindidos, comenta a recorrente, aqui palavras minhas da minha análise. Os débitos anteriores ao termo de opção do Simples Nacional 2009, que foram solicitados parcelamentos, começando a pagar de forma manual. Agora eu estou me lembrando melhor desse caso aqui, é um imbróglio mesmo. Insiste que tais débitos estão parcelados e vinham sido rigorosamente cumpridos. O parcelamento e a respectiva liminar confirmada em sentença foram de quando do ingresso do Simples Nacional com pedido efetuado em 8 de 1 de 2009, indeferido em 11 de 3 de 2009, a opção, né? Assim conclui que, como não fora confirmado seu ingresso no Simples Nacional via administrativa, acabou não conseguindo pagar via sistema as parcelas inerentes ao parcelamento. Ele pagou por fora esse parcelamento, já que estava discutido na justiça, e foi interferida administrativamente a opção dele.
e os débitos de parcelamento até agora estariam sem sujeitabilidade. Salvo engano, aquele parcelamento de quem opta pelo Simples, tá? Aí ele optou pelo Simples, fez o parcelamento dos débitos em atraso, só que foi deferida a opção dele, e ele continuou pagando manualmente, e o sistema não abatia isso. E ele traz esses comprovantes de pagamento, só que e ele entrou na justiça, e a justiça deu razão para ele. Em análise detalhada dos autos, verifica que o parcelamento em questão está relacionado aos seguintes processos administrativos inerentes a cada um dos débitos. Contudo, como os débitos estão presumivelmente em discussão de execução fiscal, se já não encerrados no âmbito da PFN, não houve condição de o relator precisar da sua situação atual. Eu, como conselheiro oriundo da Fazenda Nacional, eu tenho acesso aos processos administrativos. Só que esses processos administrativos, eu olhei eles só falam da cobrança e do envio para a PFN. Depois eu não sei qual é o histórico. Aí quem terá a unidade da Receita Federal deve ter o histórico de o que aconteceu lá em dívida ativa desses débitos. Assim, resumindo e simplificando, aí eu faço essa análise no final aqui para matar o assunto. De quando seu ingresso, 2009, o contribuinte não conseguiu implementar o parcelamento do Simples Nacional, tendo vários problemas, os quais recorreu à decisão judicial que lhe foi dada para confirmar seu ingresso. Esse foi o objeto da decisão judicial. Então, aqui não tem nada de concomitância. Segundo suas palavras, foi pagando manualmente o parcelamento, contudo, nunca houve a respectiva vinculação desses DAF para bater o saldo devedor. Ou seja, ele fez aquele parcelamento do Simples, fez a opção, foi cancelada a opção e automaticamente cancelaram o parcelamento. E aí ele não conseguia pagar, abater aquele parcelamento. Como não houve confirmação desses pagamentos mensais, os parcelamentos acabaram rescindidos e o débito em cobrança em dívida ativa. Por consequência, nem das suas palavras, desses débitos, houve a exclusão do Simples Nacional a contar de 1º de janeiro de 2013. Considerando que a peça recursal foi apresentada em setembro de 2014 e não há nenhum registro superveniente dos eventos inerentes ao parcelamento, bem qual a situação da cobrança em dívida ativa atual, e tendo que seja prudente verificar tal situação com a unidade de origem. Assim, em relação aos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional, aos quais, ao que tudo indica, foram inicialmente parcelados, rescindidos administrativamente, confirmados em sentença judicial e mantidos os pagamentos parcelados, verificar qual a atual situação dos mesmos, tanto no âmbito da Receita Federal quanto no da Procuradoria da Fazenda Nacional. Não se quer aqui rediscutir os parcelamentos e sua eventual rescisão. Algo afeta outro processo. Outro processo, mas se pressupõe que o contribuinte tenha levado a ciência da execução fiscal destes eventos e que será lá ocorrida uma decisão determinativa para um lado ou para o outro. Se não houve ainda decisão determinativa, presume-se que esteja suspenso, o que eventualmente pode refletir no presente processo. Assim, é tendo que, para decidir sobre a exclusão do Simples Nacional, questão nodal dos autos, é necessário verificar a situação toda de discussão daqueles débitos que sejam tal feitos sobre o contribuinte, conforme detalhado acima. Então, esses débitos foram para a dívida ativa, o contribuinte, em tese, estaria pagando manualmente, mas não dá para ver se ele pagou tudo, não dá para ver como é que foi imputado isso aí, a imputação desse valor, se foi totalmente liquidado, não dá para saber nada, por quê? Porque estão lá em discussão em dívida ativa. Então, é o seguinte, propõe a conversão do presente processo para verificar a situação atual e da época da exclusão dos débitos ensejadores da exclusão dos débitos, ensejadores da exclusão do Simples Nacional no âmbito da Receita Federal e da PFN. Eu não sei se me fiz claro aqui, é uma situação meio, foi para lá, a discussão já está no âmbito da dívida ativa. Se ele tem razão, presumo que ele já tenha resolvido isso lá. E aí, se ele conseguiu aproveitar esse parcelamento, tudo lá, e quitou, a princípio se torna inócuo. Só que eu não tenho essa informação, porque elas estão no nível da execução fiscal e judicial. O propósito do Marco é converter em diligência, um processo assim, bastante confuso, né? Muitas informações, ele está entendendo que não tem condições de declinar o voto dele sem essa melhor instrução processual. Alguém quer se manifestar? Então, unânime, convertido em diligência, seguindo. Item 65, relatoria conselheiro Evandro, RQ Serviços Especializados. Trata-se de exclusão do Simples Nacional, né, por embaraço à fiscalização.
A exclusão se deu, portanto, pelo seguinte motivo: intimada e reintimada, né? Ele não apresentou seu livro caixa, o contribuinte não apresentou nem os status bancários de sua movimentação financeira. Além de resistência de livro diário, apenas a conta corrente de um banco, quando possui e movimentava conta corrente em 3 bancos. Dessa forma, os depósitos escriturados de livro diário totalizaram apenas 171 mil, quando teve movimentação financeira superior a 4 milhões, caracterizando assim a imprestabilidade de sua escrituração para a identificação de movimentação financeira, inclusive bancária. A manifestação foi julgada improcedente. Vamos ao voto. Ele traz uma preliminar aqui. A recorrente alega que a autoridade tributária poderia iniciar o correspondente procedimento de exclusão da empresa sistemática do Simples somente depois de ultrapassada todas as possibilidades de manifestação de conformidade de recurso a que o contribuinte tem direito por imposição legal, até que seja prolatada a decisão definitiva e o caso lhe seja totalmente desfavorável. Na manifestação aqui da recorrente, né, ela mistura alguns fatos verdadeiros com alguns fatos que são equivocados, né? Ela insiste que a exclusão está suspensa, né, até que seja julgado o recurso dela. Isso é verdadeiro, isso é previsto em lei, né? Só que daí ela dá um salto e diz, e vai além, ela diz, não, a fiscalização não poderia nem começar o procedimento de exclusão. Ora, como é que você vai suspender algo que você nem tenha começado? Né? Não tem, é ilógico, não tem razão. Né? Então, observa um equívoco na interpretação da recorrente quanto ao correspondente procedimento de exclusão sistemático do Simples, pois não há previsão legal que impeça a fiscalização de emitir o termo de exclusão do referido regime, dando início ao procedimento de exclusão. Na hipótese da ML ou da EPP impugnar o termo de exclusão, esse se tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, observando quanto aos efeitos da exclusão disposto no artigo 76 da lei complementar. Não faz nenhum sentido a pretensão de que a fiscalização esteja impedida de emitir o termo de exclusão, dando início ao procedimento, pois, caso não fizeste, não seria possível ao contribuinte impugnar o referido termo e, dessa forma, dar início ao litígio administrativo tributário. Ou seja, seria a letra morta do artigo 75, parágrafo 3º da Lei Complementar 123 de 2006. Ante o exposto, rejeita essa alegação preliminar trazida pelo recorrente. Vamos ao mérito. No mérito, ele volta a insistir nessa questão, a fiscalização não poderia iniciar, mas não repetir isso aqui, não. Né? No recurso dele, ele não traz nenhuma questão de mérito, né? Só que ele faz referência à manifestação. Fui lá na manifestação dele e trouxe essa questão aqui. A recorrente sustenta que não havia necessidade de exclusão do sistemático do Simples, pois mesmo se não tivesse registrado sua movimentação financeira, o que, como já mencionado, na verdade, a apuração por parte do fisco da Receita Bruta não sofreria nenhum tipo de alteração, restando em conteste. No presente caso, que os elementos e informações apresentados eram mais do que suficientes para a fiscalização efetuar todas as suas verificações e análises, né? Verifique, conforme a representação fiscal, que no curso do procedimento determinado pelo MPF, constatou-se que o contribuinte, apesar de intimado e reintimado, não apresentou seu livro caixa, nem os estados bancários sua movimentação financeira, além de registrar em seu livro diário apenas a conta corrente de um banco, quando na realidade possui conta corrente em 3 bancos. Os depósitos escriturados do livro diário totalizam 171 mil, enquanto que o contribuinte possui uma movimentação financeira superior a 4 bilhões. Quanto à alegação de que jamais houve negativo não justificado de exibição de qualquer livro documento da empresa, mas tão somente a impossibilidade de sua apresentação, motivada unicamente pela força dos fatos relatados, esclarece que a simples resposta, sem cumprimento da intimação com a apresentação de livros e documentos, justificada a omissão pela mudança de endereço que dificultaria encontrar os mesmos. Não afasta a caracterização de baixa fiscalização por falta de apresentação de livros, documentos e extratos bancários. Ante exposto, não assiste razão a recorrente suas alegações, pois a negativa não justifica de apresentação de seus livros e documentos em que assente a estruturação das atividades do Pacífico caracteriza o embaraço à fiscalização, que assim como a falta de estruturação do livro caixa, ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, são causas de exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples, de acordo com o artigo 29, incisos 2 e 7 da Lei Complementar. Né? Antes exposto, eu estou votando no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito estou negando o provimento ao recurso.
Debates, alguém quer falar? Proposta negar provimento, unânime. Sequência, julgamento encerrado. 66, Sambari, comércio de calçados. Sim. Evandro, só fazer uma pergunta. O próximo processo é uma empresa chamada Sambarinho. Comércio de calçados também não são independentes, não tem nada a ver com... O recurso é o mesmo. Tá, vamos lá, um de cada vez então. Não, o recurso é idêntico, ele apresentou um recurso idêntico nas duas. Então, pode tratar dos dois, já vamos lá. Trata-se de exclusão do Simples Nacional referencial dos anos calendários 2011 e 2015, né? Conforme descrito na representação fiscal para exclusão da empresa referencial simples, né, foi constatado que os contribuintes Paulo Roberto Nogueira Araújo é sócio das empresas Sambari e Sambarinho, né, e New Play Calçado, faltou a New Play aqui, né, que são obtentes do Simples Nacional. Diante de tal situação, havia verificado que a somatória das receitas brutas a efeito de pessoas jurídicas ultrapassou em julho de 2011 e no ano calendário de 2015 o limite previsto pelo artigo 3º, inciso 2 da lei complementar, né, entendeu-se configurada a hipótese de vedação ao ingresso no Simples Nacional, previsto pelo artigo 3º, parágrafo 4º, inciso 3, do referido diploma legal. Né? O acórdão julgou a manifestação de conformidade procedente. Vamos ao voto. Né? Eu conheço do recurso, ele tem as preliminares aqui. Recorrente requer anulação do termo de exclusão do Simples Nacional, tendo em vista a retroatividade da legislação vigente, com foco no artigo 106, inciso 2, da linha A e B do Código do CTN. Né? Ele diz aqui que em 2011, foi editada a lei complementar que aumentou o limite do Simples para 3.600.000. Né? Em 2006, foi aumentado para 4.800.000. Ele também cita aqui que tem um projeto, né, que aumenta para 14,4 milhões. Então, ele quer que esses limites do Simples Nacional sejam aplicados todo retroativamente, a 2011. Né? Ele cita o artigo 106 do CTN. Aqui. Sem maiores delongas, aqui vamos ao que eu... Com a devida vênia e entendimento acima exposto, entende-se equivocada a interpretação adotada pela recorrente, pois o inciso 2 do artigo 106 do CTN trata retroatividade benigna de disposição legal em matéria de penalidade de infrações, enquanto o limite de faturamento previsto no artigo 3, inciso 2 da Lei Complementar 123 de 2006 caracteriza como condição para optar por regime especial de tributação do Simples Nacional. Diante disso, a Lei Complementar número 39 alterou o limite da receita bruta anual para 3.600.000, cujos efeitos dar-se-iam a partir de 1º de janeiro de 2012. Em 2016, a Lei Complementar foi alterada novamente, aumentando o limite de receita bruta anual para 4.800.000 a partir do ano calendário de 2018. Logo, não se tratando de hipótese que se enquadra no artigo 106 do CTN, para admitir sua aplicação a fatos pretéritos. A norma do artigo 3º, inciso 2 da lei complementar, não se presta para permitir a inclusão da interessada no Simples anteriormente à vigência das referidas alterações de limite da receita bruta para permitir a opção pelo regime de tributação diferenciado. Tendo em vista as razões expostas, rejeita todas as alegações quanto à anulação do termo de exclusão do Simples Nacional, tendo em vista a retroatividade do artigo 3º, inciso 2 da Lei Complementar 123 de 2006. Né? A recorrente sustenta ainda... Sim. Espera só um pouquinho. Alguém quer falar sobre essa parte aí? Não? Então vamos lá. A recorrente sustenta ainda que, por força da aplicação do artigo 1º da Lei 9873/99, ou pelo mesmo artigo do Decreto Federal número 20.902, tanto quanto pelo princípio da segurança jurídica, não pode ser sancionado por atos praticados há mais de 5 anos, sob pena de derivar de ilegalidade ou presente termo de exclusão, porque aqui trata do ano calendário 2011 e 2015. Aí ele traz aqui a transcrição da lei, né? Ele transcreve a lei, prescreve em 5 anos a ação punitiva de administração pública federal, direta e indireta, no exercício de poder de polícia, objetivando apurar a infração à legislação em vigor, contada da data da prática do ato, ou no caso de infração permanente, do dia que tiver cessado. A recorrente pretende aplicar o artigo 1º da Lei 9.783
ao processo de exclusão do Simples Nacional. Contudo, não tem aplicação o disposto nessa lei aos processos e procedimentos de natureza tributária, de acordo com o seu artigo 5º transcrito a seguir. O disposto nessa lei não se aplica a infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária. O decreto 20.910 regula a prescrição quinquenal em seu artigo 1º. As disposições do decreto 20.910/32 também não se aplicam ao presente caso, por duas razões. A primeira, pelo critério da especificidade, pois ao CTN, que o CTN traz disposição específica com a prescrição do crédito tributário. A segunda, que o presente processo de exclusão do Simples Nacional não trata de lançamento do crédito tributário, onde o exposto rejeita todas as alegações do recorrente contra o alegado dada a exclusão do Simples Nacional devido à não aplicação do artigo 1º da Lei 9.873 ou mesmo pelo mesmo artigo do Decreto Federal número 20.910. Ante exposto, voto por sentido de rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do Simples Nacional. Alguém vai falar? Não. Evandro, no seu voto aí, só para depois, de repente passa e acaba ficando sem perceber, você citou a lei umas 3, 4 vezes, no finalzinho, nas folhas 3, está marcado 97883, depois está 9... Vê direito para não passar isso aqui, né? Tá. Então, unânime, negado o provimento, mantida a exclusão da recorrente. Seguindo, item 68. Esse que você falou agora serve tanto para o 66 como para o 67? Sim. Então, tá bom. Item 68, Sicope. Tecnologia. O Sicope. Trata de exclusão do ano calendário Simples Nacional, do ano calendário 2007. Ela foi excluída a partir de 2018, inexistente de débito, com exigência não suspensa. O acordo de manifestação julgou a manifestação improcedente. Vamos ao voto. Conheço do recurso. No mérito, a recorrente alega que o débito motivador do ato declaratório se encontrava com a exigibilidade suspensa na data da emissão do referido ADE, uma vez que foi devidamente parcelado. Conforme acordo recorrido, o débito em tela não foi regularizado. O acordo recorrido, que eu observo aqui, eu até coloquei em negrita aqui, que ele colocou a situação atual do débito, é ativa a ser juizada. A consulta que ele fez foi durante o julgamento, ele não conseguiu trazer uma situação do momento que o contribuinte recorrente fez a opção, o contribuinte fez a opção. Ele que a inscrição do débito encontrada com a exigibilidade suspensa, conforme documentos apresentados pela recorrente, dentre eles o relatório de diagnóstico fiscal na Procuradoria-Geral, emitido em 24 de outubro de 2007, reproduzido a seguir. Então, olha aqui, esse débito, ele estava com a inscrição da exigibilidade suspensa, essa consulta que o contribuinte traz é de 2017, outubro de 2007. A consulta de parcelamento da PGFN, emitida em 20 de setembro de 2018, consta a informação da data de adesão 30 de junho de 2007 e a data de rescisão em 14 de dezembro, conforme transcrito a seguir. A partir da análise dos documentos apresentados, constata que havia um parcelamento ativo do débito no período de 30 de junho a 14 de dezembro. Logo entende-se que o débito encontrava com exigibilidade suspensa no prazo de 30 dias a contar da ciência da exclusão, que foi de 27 de junho de 2017. A legislação prevê a permanência da pessoa jurídica, mediante comprovação do débito no prazo de até 30 dias, contados da ciência da comunicação da exclusão. Tendo a recorrente apresentado documentação comprobatória quanto à suspensão da exigibilidade do débito, afastou-se a pendência impeditiva que deu causa à exclusão. Então, o exposto votou no sentido da provimento. Aqui é o seguinte, ele fez o parcelamento, pagou só a primeira, mas suspendeu o débito está suspenso. A DRJ foi lá e consultou, posteriormente, a situação do débito, falou, não, está em cobrança. E manteve. Eu analisei a documentação que ele trouxe e estou entendendo aqui que estava suspenso, estava com a exigibilidade suspensa nos 30 dias posteriores aqui a que ele tomou ciência. Tiago? Bem rapidinho. O interessante é que os efeitos da exclusão a partir de 2018, de janeiro, e em janeiro de 2018 o parcelamento já estava rescindido. Mas como que vale a data da exclusão, que é setembro, eu concordo com o Evandro. É aquele problema que nós falamos várias vezes, É um corte, em um determinado instante é um corte.
Assim como também para pagar ao prazo de dia 31 de janeiro. Pagou dia 1º de fevereiro, mas um dia, mas é um dia. Aqui é a mesma coisa. Nesse dia ele estava com as dívidas suspensas. Logo em seguida ele parou de pagar. São essas situações que a gente... O interessante é que os efeitos dessa exclusão que nós estamos agora cancelando, no dia que começou os efeitos, o parcelamento já estava rescindido. Pois é. O ato administrativo estava viciado, não adianta. Pois é, hoje nós temos um pedido de vista meu, inclusive, no processo, por causa de um dia, o contribuinte não transmitiu a de imóvel, DCTF, não me lembro agora, teve uma multa, mas um dia, é a lei, né? Aqui é a mesma coisa, o contribuinte nesse dia ele estava com o parcelamento firmado, no dia seguinte, sei lá quanto tempo depois, rescindido, mas nesse dia está protegido. Unânime, dado o provimento para cancelar a exclusão e manter o contribuinte no regime do simples. Um breve comentário, presidente, rápido aqui, é uma questão de 1 minuto, né? Percebe-se como aumentou a nossa produtividade e a quantidade de processos julgados. Aqui, eu indiquei exatamente um lote de processos, nada mais, nada menos. Foram 16 processos, sendo que o patrono pediu para tirar de pauta. Eu lembro que logo que eu comecei aqui a atuar no CAF, eu recebia lote com 6 processos do Simples Federal. Então, de 6 para 16 processos, aumentou bastante a nossa carga de trabalho e a nossa produtividade. Né? Isso é tudo que a gestão do CAF realmente deseja, é isso mesmo, que se aumente a produtividade, né? A eficiência do serviço público, é exatamente isso. É que também, o Evandro, lá que se levar em conta, não só a gente vai cada vez, né, jogando e fazendo as adaptações e eliminando coisas que não têm necessidade, vamos realmente tendo mais eficiência. Junte-se a isso o fato também de que a nossa turma agora já está compactada de uma forma sem alterações. Então, a jurisprudência aqui da turma já está mais consolidada, então tudo isso colabora para isso, para essa evolução. Né? Mas é isso mesmo que a gestão quer, vai ficar bem registrado nos anais a sua informação agora. Continuando, item 62, não, desculpa, 69, Marco. Aron Equipamentos. Presidente, do comentário antes, assim, né, nesse caso anterior, aí, a gente já discutiu muito, a gente vai amadurecendo as matérias, né? Então, é o legítimo situação, falou, né? A banca paga e recebe, né? Foi o que o Evandro falou, né? Vai melhorando. Mas esse caso meu aqui, o 69, tá? Vocês já vão ver ali, até pela própria emenda, que a gente até amadureceu. Quando eu fiz esse voto, salvo engano, lá para novembro, dezembro, e eu me lembro que eu me debrucei muito para refletir sobre essa matéria. E aí a gente acabou tendo, mês passado, salvo engano, um outro voto da mesma toada, mesmo mote, que é a questão do que é erro mesmo do contribuinte. Aqui é um caso, eu nem vou ler muito o voto aqui, tá? O contribuinte, até porque eu pensei muito sobre esse voto, refleti muito sobre ele. Não escrevi muito, mas refleti muito sobre ele. Aqui no caso concreto, o contribuinte foi excluído do Simples de ofício, tá? Na verdade, é uma autoexclusão, a gente tem que sempre se lembrar disso. Ele colocou um KNAI que é vedado, tá? Ele colocou um KNAI que é vedado e automaticamente, como isso aí, lá pela Lei Complementar 123, é entendido como autoexclusão, tá? Se ele não pede a exclusão deliberadamente, o sistema já gera uma exclusão de ofício, mas na prática é uma autoexclusão quando coloca um KNAI vedado, tá? E aí o contribuinte é obrigado, a princípio, a agir, se não agir, o sistema que processa, tanto que não tem, acho que nem tem ato declaratório de exclusão nesses casos, tá? Porque é uma autoexclusão. Então, uma coisa que a gente tem que se lembrar sempre quando for abordar esses casos. Nesse caso concreto aqui, o contribuinte, tá? Ele foi fazer uma alteração contratual e colocou uma atividade lá, entre outras, que é vedada, que é de holding de instituições não financeiras. E é uma empresa de pequeno porte e tal. Eu até entrei no site da empresa, tentei olhar mais com detalhes extra-altos, assim, para assimilar. E o fato é que no dia 15 de dezembro de 2015, ele fez essa alteração contratual, só que no dia seguinte ele se fragou desse erro e fez a alteração contratual retirando essa hold.
tá? Aqui até eu levanto nos meus autos a discussão. Isso aí é a data que consta lá na alteração contratual. Só que na junta tem um hiato de 20 dias. Tá? Isso aí foi processado na junta em janeiro. Tá? Tanto a alteração contratual primeira e a segunda. Tem intervalo de 20 dias. Então, daria até para discutir assim, se é um dia seguinte ou 20 dias. Para mim, assim, dependendo das circunstâncias, isoladamente, o que vale é a data da junta, porque aquela data que está no contrato lá é uma presunção de boa-fé do contribuinte, mas não prova nada. Mas, de qualquer maneira, ele colocou essa atividade que não é vedado, e a decisão da DRJ foi peremptória, né? Aí o sistema processou e excluiu, é uma autoexclusão. Isso aí não gera DE, não gera nada, é uma autoexclusão. Mas é um dia só, não interessa. O sistema processou. Aí ele chegou, fez as alegações dele de erro material, etc., lá na DRJ, a DRJ, olha, não posso fazer nada, é lei, aplicação da lei, mortal, tal. Então, aí chegou e ele traz essas alegações agora na fase recursal. Eu faço toda uma análise aqui no meu voto, eu vou tomar liberdade até de não ler, mas eu faço toda uma série de construções, até porque eu já repliquei elas nas discussões que a gente teve em outros votos aí mês passado, salvo engano, e até acho que foi um voto do Iago, não me lembro, do senhor, presidente. E aí a gente falou assim, não, mas é um erro. Aqui, quando o contexto demonstra esse erro, tá? Aqui é um KNAI que, a princípio, não tem nada a ver com o contribuinte. Só uma parte, Marco. Realmente, nós até conversamos mês passado, foi um voto meu, mais ou menos semelhante a esse. O contribuinte inseriu uma atividade que ele efetivamente não tinha, nunca teve pretensão. Então, na realidade, também é a mesma coisa aqui, presidente. Ele colocou uma atividade, é um erro material, eu acho que não dá para carregar todo o ônus da exclusão do Simples, ele tentou corrigir a tempo, tentou corrigir até no dia seguinte, presumindo que a verdade do contrato, da alteração do contrato social, só que isso aí gerou todos os efeitos, e eu acho que, para mim, olhando todo o contexto do KNAI incluso, do tipo de atividade do contribuinte, etc., para mim ficou muito bem caracterizado um erro material, e então eu estou cancelando a exclusão do Simples Nacional dele, entendendo que houve um erro material. Então, estou dando provimento ao recurso voluntário. Não sei se vocês querem que eu leia, não. Não há necessidade, né? Não há necessidade. Eu apenas vou complementar o que você está dizendo. Nós trocamos a ideia sobre isso, inclusive, porque você tinha esse caso, eu tinha um outro, são semelhantes, não são idênticos. No meu caso, que nós relatamos o mês passado, o contribuinte nunca teve aquela atividade que ele inseriu, que já não lembro, mas era locação de máquina, qualquer coisa lá, e foi colocado no contrato dele, teria sido colocado no contrato dele essa atividade, mas, na verdade, nem foi colocado isso. No momento em que foi para a junta comercial, eles colocaram o KNAI, que seria essa atividade, quer dizer, o contribuinte nem no contrato social consta isso, apenas no KNAI, que acabou alimentando o sistema da Receita e foi excluído por esse motivo. Então, eu relatei, nós concordamos no entendimento de que foi efetivamente um erro, um equívoco, totalmente excusável. Esse caso, só para contar, esse caso seu é bastante flagrante, até porque a empresa jamais teve uma entidade de holding, não tem interesse nenhum de ter holding, então acho que é isso que você colocou. A questão é assim, a gente bate muito, assim, o contribuinte alega muito erro, né? Eu errei, mas esse erro tem que ser, de certa maneira, demonstrado. Ou ele demonstra o contexto. Eu até coloco isso no meu voto, é muito difícil demonstrar o erro, mas o contexto exterioriza esse erro. Então, nós aqui, às vezes, olha, eu entendo que isso aí não foi erro. Tá? Que nem outro caso que o senhor pediu vista hoje, né? Mas eu peguei o PGD errado, mas aí falta de diligência total. Ali o cara tinha prazo, tudo, foi entregado no último dia, deu problema. Então, nesse caso aqui, para mim é flagrante, até ele comenta que foi o contador que colocou aquela atividade, deve ter pego uma cópia, até comento isso no meu voto, deve ter pego uma cópia de uma outra alteração contratual e colocou essa sem querer. Então, na realidade, o erro, o contexto, totalmente é um erro demonstrável, um erro material. Eu acho que não tem por que nós aplicarmos a letra fria da lei. Tá? Então, eu estou dando provimento. Após o relator dar provimento, acho que bem esclarecido, né? É bem claro essa posição. Alguém quer se manifestar? Então, eu acho que, tem água. Só para registrar, porque eu levantei isso aqui já desde a primeira vez que a gente... Eu acho que não, eu li o voto do Marco que ele falava aqui, eu acho que não é a questão de afastar a letra feia da lei, eu acho que está caracterizando o erro aqui. Acho que esse é o ponto. Exatamente isso.
Bom, então, dado o provimento, cancelada a exclusão, mantida a opção da recorrente pelo regime do Simples Nacional. Vamos a um pequeno intervalo de 10 minutos, de 5 minutos. Brasília, quem está aí, não sei se é o Ítalo, se é o Isaías, mas encerramos nesse momento para um cafezinho.